Olá, seja muito bem-vindo. E dando continuidade ao nosso treinamento, vamos falar de investimentos, série fundos imobiliários. Iremos iniciar agora o módulo 5, cujo tema é operacional na prática. Neste módulo, você já vai obter os subsídios necessários a fim de acessar o broker da sua corretora e assim iniciar a aquisição dos seus primeiros fundos imobiliários. Vamos iniciar falando no ticker. Os tickers, ou códigos de negociação de fundos imobiliários na B3, são compostos por quatro letras maiúsculas seguidas do número 11. Como exemplo, nós temos o KNRI 11, HGLG 11, dentre tantos outros. Eles representam cotas listadas em bolsa com o final 11 indicando o mercado principal. Quando for estudar ações, você vai ver que você pode comprar ações em lotes, que é no mercado à vista, ou em unidades, no mercado fracionário. Em se tratando de fundos imobiliários, só tem um mercado, que é o mercado principal, e aí você pode comprar qualquer quantidade unitárias de fundo imobiliário. Observação: os tickets com outros finais representam direitos ou recibos temporários. Então, via de regra, se você já é detentor de um determinado fundo imobiliário e esse fundo vai fazer uma nova emissão de cotas, você vai ter direito de preferência à aquisição dessas mesmas cotas. Então você terá disponíveis esses tickers na sua conta da corretora e aí fará a opção de fazer ou não a aquisição dos mesmos através do exercício do seu direito de preferência. Uma vez que você exerceu esse direito e fez a aquisição dessas novas cotas, durante um determinado período de tempo você receberá recibo de subscrição como comprovante que você fez aquelas aquisições e aí ficará aguardando algumas semanas até que toda a situação burocrática seja regularizada e aí sim esses recibos são convertidos em cotas de fundos imobiliários e passam a compor igualmente a sua carteira. E agora, fazendo a escolha da corretora, eu recomendaria fortemente que você buscasse aquela com os menores custos e que também proporcionam um bom atendimento. Nesse sentido, temos aqui uma tabela demonstrativa que relaciona inúmeras corretoras em atividade no mercado financeiro. Nós temos corretoras como a Rico, como a XP, como a Nuinvest, que é a corretora do grupo Nubank, do Banco Inter, da Toro Investimentos, dentre outras. O fato é que, em se tratando de corretagem zero para fundos imobiliários, hoje praticamente todas essas que nós mencionamos oferecem essa opção. Então você pode, nesse sentido, sem sombra de dúvidas, escolher qualquer uma delas, porque estarão preenchendo os requisitos aqui destacados. Agora, em se tratando do home broker, o que importa você saber já no primeiro momento é que as boletas de compra ou de venda, via de regra, possuem esses 6 itens, que é o código do ativo ou ticker, e aí você vai definir qual vai ser o ativo que você vai querer negociar. Você vai ter a boleta de ordem devidamente destacada, e aí você define se quer comprar ou vender. Vai ter também um campo para você preencher a quantidade de cotas. Vai definir também o tipo de ordem, normalmente ordem limite. Você vai ter bull limit, sell limit, stop loss, stop gain. Mas a rigor que você precisa aprender a priori são as ordens limites de compra ou de venda. É onde você define o preço máximo que aceita pagar a sua cota em negociação. Vai ter um campo para você colocar a sua assinatura eletrônica, de modo a que você possa validar a sua ordem, e também um livro de ofertas que vai mostrar os preços mais baixos dos vendedores e o mais alto dos compradores. Então, quando é que ocorre uma negociação via de regra na bolsa? Quando o preço mais baixo oferecido pelos vendedores coincide com o preço mais alto ofertado pelos compradores. Então, essa boleta naturalmente vai variar dependendo da corretora, e por essa razão mesmo nós pegamos aqui um exemplo genérico para que possa facilitar o nosso entendimento. Vamos agora entender a diferença entre ordem a mercado e ordem limitada. Normalmente, a principal diferença está no controle do preço. Na ordem a mercado, se prioriza a execução imediata pelo preço atual disponível. Mas aí você corre o risco de uma variação, que seria o spread ou o slippage. O que é isso? Dependendo da volatilidade daquele momento, você pode, de repente, lançar uma ordem na expectativa de pegar um determinado preço, mas aí esse preço da negociação ser muito diferente daquele que você viu no livro de ofertas. Então, no caso da ordem a mercado, esse risco subsiste. O que já não acontece, no entanto, na ordem limitada, onde você programa previamente um preço específico, onde a ordem só é executada se o ativo atingir esse valor, garantindo assim um controle daquele preço
mas sem que haja necessariamente uma garantia de execução. Então, trocando em miúdos, na ordem a mercado, você prioriza a execução imediata e na ordem limitada, você prioriza o preço. E para finalizar este módulo, iremos bater na tecla do reinvestimento dos dividendos. É muito importante, sobretudo quando você estiver no processo de acumulação do patrimônio, ainda longe do alcance do seu objetivo, que você reinvista mensalmente os dividendos recebidos dos seus fundos imobiliários. Isso vai lhe garantir um efeito da bola de neve, vai lhe proporcionar também uma proteção maior contra a inflação e permitirá também que você surfe melhor no efeito dos juros compostos, de modo a acelerar o alcance da sua liberdade financeira. Então, como seria então uma estratégia inteligente de reinvestimento? Primeiramente, no rebalanceamento da carteira, o que é isso? Vamos supor que você compre 10 fundos imobiliários e estabeleça inicialmente que cada um desses fundos vai representar 10% do total do seu patrimônio em fundos imobiliários. Em alguns momentos, o que vai acontecer? Algumas cotas vão se valorizar, algumas vão se desvalorizar, e aí esse percentual de 10% que você estabeleceu inicialmente em cada fundo imobiliário deixa de ser respeitado, e aí o que é que você vai fazer? Aqueles fundos que passarem a representar mais de 10%, você deixa de comprar, e os que estão representando menos de 10% do patrimônio total da sua carteira é que se tornam alvos mais interessantes para você continuar aportando, ok? Então isso seria um rebalanceamento inteligente da sua carteira. O seu objetivo seria sempre manter essa proporção em 10%. Outra possibilidade seria aproveitar oportunidades. Alguns fundos imobiliários cujo patrimônio, sobre o valor patrimonial por cota, esteja abaixo de 1, de repente desponto também como oportunidades que você não pode deixar passar, de você reduzir o preço médio daquele fundo imobiliário, como também de você melhorar o seu dividend yield médio mensal naquele mesmo fundo. E, logicamente, fazer sempre a diversificação para que assim você possa diluir os riscos e maximizar os resultados. E para reforçar tudo o que dissemos em matéria de reinvestimento, eis que trouxemos dois exemplos de fundos imobiliários com variações patrimoniais divergentes, conforme optamos ou não pelo reinvestimento dos proventos mensais. No primeiro caso, no HGLG11, no período de 2011 a 2022, todos os recebíveis mensais foram reinvestidos na aquisição de novas cotas, e o gráfico demonstrou que a variação patrimonial foi bastante significativa, fazendo com que esse patrimônio ele variasse de maneira muito expressiva nesse mesmo período de tempo, comparativamente com a opção de não fazer o reinvestimento. Então, nós temos no gráfico vermelho a variação patrimonial na hipótese do reinvestimento e no gráfico verde, sem o reinvestimento. A mesma coisa se sucedeu com outro fundo imobiliário, o Canip 11, no período correspondente a 2016 a 2022. Vemos que sem a opção do reinvestimento, ele sofreu até uma depreciação patrimonial, diferentemente da hipótese do reinvestimento, onde ele aumentou consideravelmente a sua posição, conforme todos os recebíveis mensais foram convertidos na aquisição de novas cotas. Uma outra dúvida também que é muito recorrente é, uma vez que alcancei o meu objetivo, eu devo utilizar todos os meus dividendos mensais dos fundos imobiliários, ou seria interessante eu reaplicar pelo menos uma parte? Olha, o ideal para que você possa transformar a sua carteira de fundos imobiliários em ativos vitalícios de geração de renda é que você apenas usufrua dos juros reais da sua carteira de investimentos. O que quer dizer isso na prática? Você vai pegar os juros totais, né, que seria o rendimento bruto, você vai descontar da inflação do mesmo período e essa diferença é que você, na prática, vai inserir no seu padrão de vida. Trocando em miúdos, eu calculo primeiramente qual foi o meu rendimento líquido total, desconto da inflação do mesmo período, e aí essa diferença eu converto numa renda passiva, de modo que dessa forma meus fundos imobiliários irão se transformar numa fonte perene de fornecimento de receita, podendo até mesmo ser transferida mais à frente para os nossos herdeiros. Enfim, com base em tudo que já foi antecipado em matéria de reinvestimento, recomendamos sempre continuar a reinvestir pelo menos de 20% a 30% dos proventos recebidos para garantir que essa renda continue a crescer acima da inflação e venha a cobrir eventuais variações no padrão de vida. E assim encerramos o nosso quinto módulo. O próximo será o último deste treinamento. Dúvidas podem ser lançadas nos comentários. Aguardo você no próximo vídeo. Até breve.